Olá! Nesta aula vamos falar um pouquinho mais sobre o racional do orçamento doméstico. O orçamento doméstico ele é composto de duas principais variáveis, a variável dos ganhos e a variável dos gastos, tá? Então, de novo, a gente vai utilizar para ganho, vamos utilizar também a forma de se falar receitas e gastos, nós utilizaremos a terminologia despesas. O que é um orçamento? Nada mais é do que a gente entender os nossos ganhos, entender os nossos gastos e, por fim, ver o quanto que sobra no final do mês. De forma muito simplória é isso. Quanto que a gente ganha, quanto que gasta e quanto que sobra no final do mês. Legal? Então, na planilha de orçamento doméstico que teremos logo já na próxima sessão, vocês vão ver essas terminologias. Então, receitas, despesas e resultado. O resultado nada mais é do que a diferença das receitas contra as despesas. Ou seja, eu tenho tudo que eu ganho no mês, tudo que eu gasto e o quanto me sobra. Legal? Acho que está bem esclarecido, correto? Seguindo aqui, dentro da nossa planilha também de orçamento doméstico, a gente vai observar essa relação chamada resultado percentual. O que é o resultado percentual? Nada mais é do que a gente pegar o nosso resultado e fazer uma fração sobre a nossa receita, uma proporção da nossa receita. Ou seja, quanto do que eu ganho eu consigo fazer sobrar no final do mês. Aqui eu estou colocando uma regrinha de pelo menos ser maior ou igual a 10%. Onde a gente tem essa regrinha aqui do homem mais rico da Babilônia. Correto? Ou seja, essa é uma das regrinhas do livro do Homem Mais Rico da Babilônia, onde ele fala o seguinte: de cada 10 moedas que se ganha, pelo menos guarde uma ao final do mês. E a partir dessa uma moeda que vai sobrando, a gente vai investindo e deixando esse dinheiro trabalhar para a gente. Nas próximas sessões a gente vai falar um pouquinho mais sobre investimentos, mas voltando aqui o foco no orçamento, então a gente vai utilizar muito essa relação percentual. O quanto que uma determinada despesa, por exemplo, ou o quanto que meu resultado ao final do mês representa do meu gasto. Quando a gente fala sobre um resultado, a gente está falando aqui de um resultado percentual, mas a gente poderia estar falando de uma despesa percentual também. O que seria uma despesa percentual? Uma despesa percentual, uma relação da minha receita. Ou seja, eu tenho um salário de R$1.000, eu tenho uma conta de luz de R$50, quer dizer que meu gasto de luz é de 5% em relação à minha receita, correto? Então isso daqui é uma forma muito interessante, é um indicador muito interessante e muito importante para a gente já começar aí analisando o nosso orçamento. Bacana? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o tipo de despesa, né? Toda vez que a gente faz o orçamento doméstico, a gente tem dezenas, às vezes até centenas de linhas de possíveis gastos. E o que a gente faz para a gente trazer mais inteligência, para a gente conseguir analisar? A gente classifica esses gastos em alguns grandes grupos. Aqui eu vou passar com vocês quais são os grandes grupos que nós estamos utilizando nesse curso e que é o melhor benchmark do mercado. Legal? Então nossos tipos de despesas serão classificados em habitação, alimentação, educação, saúde, transporte, cuidados pessoais, lazer, animais de estimação, serviços, planos de assinatura, doações e outros, tá? Então, só para exemplificar, o que entraria aqui, por exemplo, dentro de habitação? Então, dentro de habitação entraria aqui o seu aluguel, se você mora de aluguel, ou o seu financiamento, caso você tenha um financiamento. Aqui entra as contas de luz, conta de água, IPTU, então tudo que é referente à habitação. Dentro de educação, o que entraria? Por exemplo, a faculdade do seu filho ou a escolinha. Dentro de educação a gente pode ter também cursos esporádicos, como esse curso, por exemplo, que vocês estão vendo, é um investimento que vocês fazem, que aqui a gente está tratando como gasto dentro do orçamento. Para a saúde, o que entraria?
Então gastos com terapeutas, gastos com médico, gasto com plano de saúde e assim por diante, legal? Então, quando a gente entrar no Excel, a gente vai conseguir olhar isso aqui de forma muito mais clara. Tá chegando, pessoal, calma, que logo logo nós colocaremos a mão na massa no Excel e tudo isso daqui fará muito mais sentido para vocês, legal? Muito importante a gente ter esse entendimento, é muito importante que você esteja com esse entendimento claro para que a gente entre bem no Excel e para que a gente tenha um ótimo aproveitamento do curso. Bacana? Então, te vejo na próxima aula. Obrigado!